Foi encontrado uma página especial de Dandadan que prova que essa história será mais sombria do que imaginávamos. Tá preparado para descobrir que Dandadan, esses 200 capítulos, foi apenas um único prólogo, apenas a ponta de um iceberg que destruirá tudo ao seu caminho. Mas antes, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada melancólica no botão do like, que me ajuda bastante também, é claro, no botão do hype, porque você sabe, isso me deixa muito feliz. E se você não quiser me deixar feliz, deixe nos comentários que eu quero saber o porquê. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando. Os capítulos recentes do mangá de Dandadan estão extremamente interessantes, mas infelizmente o Yuki Nobutatsu está extremamente esperto com a gente e não deixa vazar absolutamente nada, e ele não está colocando informações adicionais relevantes pra gente montar aquelas teorias maravilhosas sobre esse universo fantástico. E é aí que eu tenho que usar minha delinquência, voltar nos capítulos anteriores, reler essa obra constantemente para encontrar informações que a gente deixaram passar. E eu vou falar para vocês que encontramos a exata fórmula que nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu utiliza para escrever Dandadan. Também, é claro, resquícios, fragmentos do que vai ser o futuro dessa obra, e eu vou ser sincero com vocês. Lembra aquele medo que eu tinha do Yuki Nobutatsu por ele ser assistente do Fujimoto, o cara que criou Chainsaw Man? Voltou com muita força mesmo. E sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo e se prepare que isso vai ser literalmente uma aula de redação do Enem. Eu sei que você não está entendendo, mas já você vai entender. Primeiramente, a gente tem que entender que estamos no maior arco de Dandadan dos últimos tempos, e esse arco está com mais de um ano de duração. Ele começou no capítulo 164, que foi lançado por volta do dia 30 de julho. E esse arco não é só o maior em relação à quantidade de capítulos, mas é o maior em relação à quantidade de coisas que os nossos personagens precisam fazer. Para você ter uma noção, é o arco que mais apresentou personagens, é o arco que mais apresentou resoluções e mais apresentou tarefas para cada um dos personagens. É um arco tão grandioso que teve que dividir a quantidade de pessoas que estavam em movimento nesse arco. Para você ter uma noção, tivemos que separar o time de Okarun e time de Momoyase, separar os novos personagens Payase e Kashimoto, que trouxe um universo quase que inteiro junto para a história, o universo de Lovecraft com todas as suas criaturas cósmicas. E também, é claro, ainda tivemos as revelações dos poderes completos da personagem Yukishiro, que foi mostrado pra gente dentro do mini arco do Okarun que teve nesse arco gigantesco. Esse arco tá uma coisa tão absurda em relação ao tamanho, para você ter uma noção, que ainda não concluímos nem a fase principal deles, que é a conversa com os deuses e por fim quebrar a maldição de Momoyase. Graças a Deus, agora perto do capítulo 200, eles estão se aproximando de Shimane. Graças a isso, graças à falta de avanço em informações reveladoras nos novos capítulos, eu tive que voltar mais uma vez para os capítulos iniciais desse arco. Encontrei uma informação extremamente reveladora que nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu deixou completamente escondida. Para você ter uma noção, o capítulo 166 dessa obra maravilhosa é o capítulo que é apresentado pra gente o dia a dia de Momoyase indo pra escola completamente pequenininha. Esses capítulos são logo após a derrota completa do yokai da Carta das Cantigas Féricas, e é no mesmo capítulo que Momoyase menciona as chamadas fadas, criaturas que ninguém consegue enxergar. Ninguém, é claro, que não está acostumado com coisas sobrenaturais. E nos quadros desse capítulo mostra uma coisa extremamente interessante. Não é a cara do Quinta Sakata, cara de pau, quebrando a quarta parede e olhando diretamente para nós enquanto lemos esse capítulo. É simplesmente o diretor que está no quadro negro fazendo um diagrama completo do que exatamente seria escrever uma redação. E você acha realmente que seria coincidência Quinta Sakata olhar diretamente pra gente com aquela cara de bolacha, o professor escrever no quarto 10 etapas para a escritura de uma redação? E se você notar também no caderninho de Momoyase, a gente tem umas escritas extremamente interessantes de coisas que aconteceram capítulos futuros dessa obra maravilhosa. Seria Momoyase o poder da previsão? Acredito que não, e isso é somente uma mensagem subliminar deixada claro por nosso queridíssimo Yuki Nobutatsu. Para você ter uma noção, nesse quadro onde mostra o caderninho em miniatura feito pela Vamola para Momoyase, está escrito da seguinte forma: hoje tivemos uma gincana esportiva, foi muito divertido e todos se esforçaram muito, e o restante das informações estão completamente borradas porque a letra de Momoyase é um completo garrancho. As palavras que a gente lê com dificuldade seria depois que acabou e muito cheio, apenas isto.
É aí que eu pergunto pra vocês mais uma vez, acham mesmo que é coincidência a cara de bolacha de Kenta Sakata e Momoyase escrever no seu caderno as exatas coisas que acontecem em capítulos seguintes nessa obra maravilhosa? E seguindo esse fluxo de 10 etapas de como escrever uma redação, a gente consegue montar um paralelo extremamente interessante com o futuro da obra de Dandadan. A gente tem 10 etapas e elas são Iken, opinião, Ryu, razão, Gutairei, exemplo concreto, Ketsuron, conclusão, Aite no Iken, opinião de outra pessoa, e Hanron, refutação, Donnyu, introdução, Kokusei, estrutura, Sushou, ponto principal, o argumento central da obra, e Matome, resumo e encerramento. E isso seria as 10 etapas da redação, 10 etapas de como é escrito literalmente Dandadan. De início, a gente tem a opinião, o que a gente vai escrever e sobre quais temas. Depois a gente teve a razão, que justifica, é claro, o motivo de ter escrevido aquele tema, e depois dar exemplos concretos, mostrar pra gente exatamente como funciona aquele universo, como funciona a forma que ele foi escrito, em quais parâmetros. Depois, é claro, temos a conclusão, onde apresentamos a história já formulada e o escopo completo do que você pretende entregar às outras pessoas. Aí entra a etapa que todos odeiam, a Aite no Iken, que seria simplesmente alguém opinar sobre a sua obra, se ela gostou ou não, ou simplesmente detesta aquilo lá, o que seria a Hanron, exatamente o que o Flow Games faz, dando opiniões completamente ridículas sobre qualquer coisa que eles não dominam nem um pouco. E também, é claro, outros podcasts que, meu Deus do céu. Essas etapas seriam mais ou menos o que seria o prelúdio do início da sua redação, já que as etapas da 7ª até a 9ª seria o que você vai fazer para escrever essa redação completa, introdução, estrutura, ponto principal e resumo e encerramento. Após, é claro, você definir todos os outros pontos com clareza, você teria uma redação completamente perfeita dentro dos parâmetros que todo mundo solicita. É exatamente isso que a gente está recebendo de Yuki Nobutatsu no momento. Se a gente for analisar a história como um todo, a gente está recebendo do autor nesse momento somente a 2ª etapa da estrutura da redação, que seria Ryu, razão e justificativa. Mas lembrando, é claro, que ao mesmo tempo que ele está dando pra gente a razão e justificativa, ele está mantendo, é claro, a introdução e estrutura daquele universo, o 7º e 8º ponto de escrita dentro de uma redação. Mas, Sonark, mas por que você está me dizendo isso? É porque é simples, meus delinquentes. Até agora, no universo de Dandadan, a gente foi apresentado somente para as estruturas, para as criaturas, tipos de poderes, mas não tivemos nenhuma única resposta de todos os mistérios da obra até o momento. Para entrar nos outros pontos de escrita, para entrar, no exemplo, na conclusão, para entrar na opinião e na refutação da sua própria história. Um exemplo, os mistérios relacionados ao Saint-Germain, um personagem somente mostrado, um personagem somente introduzido, sem sequer explicar o que diabos ele está fazendo ali. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é simplesmente as histórias principais dos personagens, o passado de Momoyase, Seiko Ayase e Okarun, que não fazemos a menor ideia do que seja. E aí que entra aquela questão que eu falei para vocês. Dandadan realmente está só no início e teremos muita história pela frente, mas infelizmente essa história possivelmente seja extremamente trágica. E eu sei, você tá me perguntando por que, meu delinquente. Se acalme, o que acontece? No capítulo 166 do mangá de Dandadan, seguindo essa mesma questão de redação, a gente é automaticamente indicado que a história está se formando da mesma exata forma que é feita e escrita de um livro, da mesma forma que é feita e escrita de uma redação. Então a gente é apresentado uma forma linear de como escrever uma história. E falar em histórias, quadros seguintes desse mesmo capítulo, a gente é apresentado para diversos livros em uma biblioteca e tem claramente o nome de diversos autores, diversos escritores que fazem histórias completamente trágicas da literatura clássica japonesa. E para você ter uma noção, todas essas histórias fazem uma conexão direta com personagens de Dandadan. Então, se você não quer ser traumatizado, eu recomendo que você vá ver outro conteúdo, porque a coisa aqui vai ficar completamente sombria a partir de agora. O primeiro autor é Akutagawa Renosuke, é apresentado pra gente num anime maravilhoso chamado Bungo Stray Dogs. Se você não viu, vai lá ver que é maravilhoso. Esse autor, ele escreveu histórias conhecidas como Rashomon. Essa história se passa no portão Rashomon, em Kyoto, durante um período de grande desordem e miséria por todo o Japão. O protagonista é um homem desempregado que está faminto e sem rumo, e ele considera uma única alternativa: roubar para sobreviver. E para resumir bem o que acontece, ele se aproxima do portão, vê uma velha arrancando cabelos de cadáveres, pergunta o que a velhota tá fazendo. Ela responde que
está arrancando o cabelo dos cadáveres para fazer perucas para vender e por fim conseguir se alimentar também. Ele começa a questionar a velhota sobre a sua moralidade e a velha apenas responde: olha, se você está necessitado, apenas vá e tome o que é dos outros, dizendo que a vida em um momento ou outro vai obrigar todo mundo a fazer atos completamente impuros. E o que o homem faz assim que escuta aquilo? Simplesmente decide roubar o casaco e o dinheiro da velhota, e ela acaba morrendo de frio e de fome também. Veja se isso não é um paralelo extremamente igual ao que acontece constantemente com a criação dos yokais dentro de Dandadan. Constantemente pessoas ferindo-se uns aos outros, criando um acúmulo de energia negativa, fazendo eles se tornarem yokais. Ou isso mostra pra gente também somente a imoralidade dos humanos apresentados pra gente de Dandadan até agora. Todos aqueles vagabundos cara de paz que tentaram machucar pessoas. A pessoa que machucou a Seda Acrobática quando ela era humana, o Murakami Sensei que constantemente fazia coisinhas inomináveis nesse canal maravilhoso com as alunas da escola. Esse mesmo autor fez histórias extremamente interessantes, como capa a história de um homem que morava no manicômio e em um certo dia acabou sendo transportado até o Reino Kappa, onde aquelas criaturas tinham uma sociedade completamente invertida da sociedade humana, mostrando que eles priorizavam muito mais a sua própria existência e davam valor às coisas reais. No caso, a sua própria vitalidade, exatamente como os alienígenas e yokais fazem constantemente dentro de Dandadan. Depois que ele retornou ao mundo normal, assim que ele mencionou a existência desse mundo fictício, decidiram manter ele no manicômio. Outro autor que constantemente apresenta pra gente naqueles livros é Natsumi Soseki, que escreveu Bochan. Bochan, criado em Tóquio, herda uma pequena fortuna e aceita trabalhar como professor numa escola rural. Lá ele enfrenta um ambiente corrupto cheio de colegas fofoqueiros, vagabundos, cara de paz, liderados por um professor ainda pior que todos eles. Ele tenta manter a sua integridade trabalhando naquela escola, mas ele acaba desistindo e retorna para sua casa, retorna para Tóquio, apenas para manter a sua consciência limpa, já que ele não conseguiu mudar ninguém daquele local. Algo que acontece estranhamente com Okarun em Dandadan, um personagem que apareceu do mais absoluto nada, sem passado nenhum, que luta constantemente contra criaturas extremamente corruptas. Se isso não te convenceu ainda, a gente tem a história chamada Eu Sou um Gato, uma história literalmente narrada pelos olhos de um gato que vive com um professor, e durante a sua narração constantemente esse gato critica as ações humanas e as hipocrisias que eles constantemente cometem. A mesma coisa que a Vovó Turbo constantemente fazia em relação à humanidade. Em todos os momentos que ela aparecia em tela, ela sempre criticava algum aspecto humano dos personagens. Ainda continuando nesse mesmo autor, a história que apresenta pra gente em um desses livros é conhecida como Kokoro, o tema mais pesado e que faz o maior sentido dentro de Dandadan. Kokoro conta a história de um homem já de meia idade, onde ele é extremamente culto e reservado, que chama a atenção de um garotinho conhecido como apenas Eu, um jovem estudante que se sente, digamos que, atraído pelo jeito melancólico daquele professor. Para resumir bem a história, o Watashi, ou Eu no caso, dentro da história, diz que quer saber um pouco mais sobre o passado do professor, mas ele nunca revela. E no dia que morre o pai de Watashi, ele decide revelar o seu passado sombrio e todo o motivo da sua melancolia. Ele diz que em um certo momento da sua juventude, ele e um homem chamado K acabaram se apaixonando pela mesma mulher, e K, por ser muito tímido, acabou não se declarando a tempo, e é claro que o professor foi mais esperto e acabou se declarando antes, o que fez ele se casar com a mulher que ele amava. Mas K se sentiu extremamente chateado com aquilo, ficou extremamente triste e depressivo e acabou decidindo ir pro Isekai do Herói do Escudo, o que fez Sensei nunca se perdoar pelo que ele fez com seu amigo em se declarar antes mesmo dele conseguir, e fez ele carregar uma culpa imensa por toda a sua vida, mesmo, é claro, estando ainda casado com a mulher que os dois amavam. No final dessa carta tá escrito: se você está lendo até aqui, saiba que eu não aguento essa tristeza e eu também decidi ir pro Isekai do Herói do Escudo. Você já sabe exatamente o que ele fez. Paralelo perfeito da história de Momoyase, Okarun e Didi. Os dois personagens lutam constantemente pelo amor de Momoyase, mas apenas um deles consegue falar no final das contas. E é exatamente aí que começa a me dar medo, porque no final dessa história todo mundo sabe o que acontece. Os dois vão pro Isekai do Herói do Escudo e a personagem fica completamente sozinha. Zuma adorou essa história. Seria esse um aviso que em algum momento Didi vai acabar acessando o Isekai do Herói do Escudo? Tenho medo com toda certeza. E o último ator que é apresentado pra gente é Dazai Osamu, que conta a história de
Ningen Shugaku, que seria algo como indigno de ser humano. E essa história é extremamente parecida com o que acontece com o nosso personagem Okarun e conseguiria explicar o passado dele também. Essa história fala sobre Ozu, que constantemente tenta fugir da realidade utilizando qualquer coisa que ele tenha disponível, seja álcool, seja o que for, ele vai usar para fugir da realidade. E nessas tentativas, ele vai se autodestruindo e assumindo novas personalidades. Enquanto lemos o livro, enquanto lemos o diário do personagem, a gente descobre que a sua humanidade se desintegrou completamente. Ele literalmente deixa a humanidade para trás, se focando somente no que se interessa e se focando, é claro, nos seus vícios. A mesma coisa que Okarun faz em relação aos alienígenas, tentando constantemente fugir da realidade que deixaram para ele viver. E essa história também faz um paralelo direto a possessões yokais, onde as pessoas simplesmente deixam a sua humanidade, ou quando elas ressuscitam como yokais, também perdendo completamente a sua humanidade e assumindo novas personalidades. E as histórias, meus delinquentes, vão daí para pior. Todas as histórias desses autores são completamente nocivas para o seu psicológico e mostram só enredos onde todo mundo acaba indo para um isekai no final das contas. Absolutamente todos. Essas histórias vão de ir para um isekai a traição na maioria delas. E sempre dois amigos lutando pelo mesmo amor e no final das contas, um deles perde a sua humanidade e um deles acaba perdendo a sua vida. E ao que indica, provavelmente esse vai ser o desfecho final das histórias de Dandadan. Já tá pronto para espancar Yuki no Butatsu? Deixe nos comentários aí para mim saber sua opinião. O que você acha desses autores que Yuki no Butatsu deixou gentilmente pra gente nessa biblioteca? Acha que foi só coincidência ou não? Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype e também ver os nossos outros conteúdos. No mais é isso, e Sonar quem diz tchau!